Muito bem, esse material vai ficar disponível tanto em vídeo no YouTube quanto em podcast, tá? Para quem preferir em áudio, está disponível aí no Filosofia Socran, ou Socran Filosofia, né? Tanto no iTunes quanto no Spotify. E claro, aqui no YouTube. Hoje eu vou falar da minha impressão, ou das minhas impressões aí a respeito do governo Bolsonaro. Esse é o tema da hora, né? Nessa sexta-feira aí nós tivemos, poderia até dizer, uma sexta-feira 13, simbolicamente 13, porque foi na verdade dia 24, né? Deixa eu ver, hoje é dia 25, isso mesmo. Que eu estou fazendo esse áudio. Mas os acontecimentos foram ontem, sexta-feira, dia 24/4 de 2020. E eu espero que vocês entendam, tá? Que eu não tenho informantes, eu não faço parte, obviamente, de nenhum partido ou movimento político, e tampouco conheço qualquer pessoa ligada aí ao governo ou à política, a não ser um tio distante, por parte de mãe, mas que eu nem tenho contato, então não conta, né? Bom, então que fique claro aqui que eu não tenho acesso aos bastidores e, portanto, eu só posso falar das minhas impressões, vide a repercussão desses acontecimentos. Então, dito isso, espero que fique claro para você que aqui são as impressões que eu tenho de um caso específico na política brasileira. E que você pode considerar ou não, dada a análise feita de uma leitura de alguém que estuda filosofia, história e teologia, tá bom? Eu estudo outras coisas também, mas eu sou formado especificamente em filosofia, certo? Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que o coronavírus, que é uma tragédia sem precedentes na história do mundo, e isso acho que ninguém discute, a não ser os negacionistas, ironicamente ele foi responsável por expor a real face de alguns governantes no mundo, certo? Dentre eles o Jair Bolsonaro, que está tentando governar pela força de sua própria arbitrariedade. Ele deu mais ouvidos à ala militante, que apenas cria aquelas narrativas, né? Muitas vezes desconexa uma da outra, e não se preocupa em se submeter aos próprios fatos. Então, em vez de governar com discrição, decoro e a sabedoria que é propícia a todo líder que se preze, ele se mostrou impertinente perante seus próprios liderados. Eu cito aqui algumas pessoas que ele mandou embora simplesmente por serem competentes. Olha que coisa. Você tem o Ricardo Galvão, o General Santos Cruz, o Henrique Mandetta, o Maurício Valeixo, o mais recente. Claro que eu não estou defendendo especificamente essas pessoas, mas eu estou dizendo que elas cumpriam, naquele instante, uma função com certa competência, inclusive com reconhecimento, tá? E o que dizer então dos antigos aliados do Bolsonaro também, que sofreram com a fritura e com um ataque direto às suas reputações? Você tem aí o falecido Bebiano, o governador de Goiás, o Caiado, a Joyce Hasselmann, enfim, tantas pessoas aí que hoje estão praticamente com o filme queimado por conta desse tipo de prática de ataque à reputação. Mas tem vários outros, aqui são só exemplos, né? Todos fritados pelas milícias virtuais. Então, em vez de ouvir as críticas de especialistas de diversas áreas, principalmente no que se refere à própria pandemia, dentre eles você tem os biólogos, virologistas, os próprios jornalistas, né? E até mesmo o cidadão de bem, que de boa fé, podemos dizer assim, não queriam criticar gratuitamente o Bolsonaro. Tudo bem, de fato existem pessoas que criticam o Bolsonaro gratuitamente. Mas essas pessoas, pelo menos boa parte delas, não fazem assim. Simplesmente fazem um diagnóstico de acordo com a situação e deflagram aquilo com os fatos que possuem e vão se corrigindo, né, com o decorrer do tempo. É assim que o ser humano normal, que não está contaminado por uma ideologia venenosa, age, né? As pessoas têm um certo discurso diante de um acontecimento e eventualmente vai corrigindo isso com o tempo. É natural para todos nós, porque ninguém é onisciente. Bom, mas para isso eu preciso ter um pouco de boa fé, certo? Mas o Bolsonaro preferiu ouvir as lisonjas inescrupulosas do bolsonarismo fanático. Ele preferiu ouvir os elogios. E muitas vezes, eu já falava isso antes, né, que fazer um falso juízo não se refere apenas às críticas, mas também às lisonjas. E tanto uma quanto outra pode fazer mal, mas cada uma ao seu modo. Ninguém que queira capacidade para governar, ainda mais um presidente da República, deveria viver de elogios e cercado de puxa-sacos, porque isso faz mal
Um mal terrível para o ego. Ninguém está livre disso. Se você sempre fica sendo elogiado, 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 vai chegar uma hora que você realmente acha que alguém é importante. Mas, em vez de você ser elogiado, você deveria ser incentivado a se esforçar cada vez mais. Porque pode ter certeza que o resultado seria muito melhor. Né? Mas quando você está cercado de puxa-sacos, te lambendo o tempo todo, como isso é terrível. E como isso vai acabar com a sua carreira. No caso aqui, a carreira do presidente do Brasil. E infelizmente não é só a carreira dele que acaba também o Brasil junto com ele. Porque ele é o que o preside. E ao que parece, o Bolsonaro, em termos de narrativa, e não tanto na prática, né, preferiu acreditar no tal messianismo político. Ele preferiu acreditar no maniqueísmo também, como se só existissem duas forças na política brasileira, a esquerda pura e a direita pura. Ele comprou, é um falso dilema, obviamente, né? Ele comprou uma luta contra o monstro petista, coisa esta um tanto recente, né, se comparado ao tempo que ele foi deputado federal, porque tem falas do Bolsonaro mais jovem que até se dizia, eu não sou anticomunista, mas agora ele é, enfim. Bom, ele comprou uma luta contra esse monstro petista, até que se tornou igual a quem ele combatia. E, em alguns pontos, até pior. Porque se for confirmado essas denúncias do Moro, nem no petismo se viu um presidente interferindo efetivamente na Polícia Federal. É uma coisa gravíssima. Até os mais devotados e defensores do Bolsonaro atestam isso. Caso do Augusto Nunes, recentemente. O Bolsonaro, enfim, fortalece a esquerda brasileira como nenhum outro presidente desse país conseguiu fazer. Talvez nem mesmo na época da ditadura militar. Não sei se eu estou exagerando aqui, mas enfim, né? É só uma impressão hiperbólica que eu estou fazendo. Não precisou da oposição da esquerda para fazer isso. O Bolsonaro fez tudo sozinho, conforme aquele velho dito em política, né? Deixem sangrar. Você acha mesmo que tem essa conspiração para fazer o impeachment do Bolsonaro? Bom, existem verdades e falsidades nesse discurso. Mas o lema deixe sangrar de fato existe. Portanto, em via de defender o seu clã, em via de governar por um espírito faccioso e sectário, o Jair enganou seus eleitores. Enganou até mesmo os mais radicais, né, que pediam AI-5. Não é o meu caso, tá? Eu nunca, jamais, em toda a minha vida, pedi esse troço de AI-5 aqui. Mas, alguns dias depois, o Bolsonaro acenar para essa ala radical e irracional dos seus eleitores, ele sinaliza com nada mais, nada menos que o centrão para negociar cargos com a escória da política brasileira. Ao mesmo tempo em que se formava ali aquela cortina de fumaça de uma tal denúncia de um tal Roberto Jefferson em um tal programa de uma tal Jovem Pan. Ele, Bolsonaro, que no passado sempre foi truculento e pouco esclarecido, enfim, nunca mudou. A glória de todo ser humano é tornar o seu espírito sempre mais esclarecido. Mas eu não sei o que aconteceu com o Bolsonaro. Parece que ele quis parar no tempo. De fato, o clima político gerado pelo PT anos atrás, não só o PT, mas todos os corruptos que envolveram, né, aquilo que foi deflagrado pela Operação Lava Jato, fizeram com que o Bolsonaro fosse, enfim, eleito. Mas agora o Bolsonaro devolve o favor, mesmo inconscientemente, talvez, é provável que sim, óbvio. Mas, ironicamente, ele fortalece a esquerda, como nunca. Pois bastava um partido de direita que agisse como os próprios petistas para que, enfim, a direita e a esquerda se encontrassem no fundo do poço e em uníssono dissessem: somos todos brasileiros. Olha que coisa bonita. Como dizia Ortega y Gasset, grande filósofo espanhol, ser de esquerda é como ser de direita. Uma infinidade de maneiras que o homem pode escolher de ser imbecil. Ambas, com efeito, são formas de paralisia moral. Isso vale muito para o contexto brasileiro atualmente. Não que todo mundo de direita seja um bolsonarismo fanático, nem todo mundo de esquerda seja lulista. Acho que isso está claro, né, para todos vocês aí que já acompanham esse canal. Mas a loucura sectária do bolsonarismo veio numa crescente. Chegou ao nível dos militantes comemorarem a morte do neto do Lula, que tinha apenas 7 anos de idade. Vocês se esqueceram disso, mas eu não me esqueci.
Chegou ao nível deles acreditarem que deviam ter um Lula na direita, como diria a Carla Zambelli após a escolha duvidosa do PGR Augusto Aras. Abre aspas. Devemos confiar no nosso presidente. Oh, fecha aspas. Confiar como se confia em um Messias. E mais ainda, chegou ao ponto desta direita, já desvairada completamente, admitir que tinha mesmo um político de estimação. Ocorreram muitos comentários em relação a isso. Algo vergonhoso para quem se dizia um conservador ou um cético em política. Foi dessa gente, meus caros, que o senhor Bolsonaro se cercou. Ele até começou bem, colocando alguns ministros técnicos no cargo, mas o seu erro fatal foi achar que poderia manipulá-los como por conveniência. Em um claro ato de desespero, ele tratou, dentre vários dos seus ministros, mais especificamente o Sérgio Moro, o cara que foi responsável pela prisão de Lula e de mais uma porrada de petistas e outros ladrões de outros partidos, como se o Moro fosse um réis subordinado de quinta categoria. A invertida do Moro foi talvez mais poderosa que na época em que ele soltou os famosos áudios entre Lula e Dilma sobre o cargo na Casa Civil. Isso aí foi em 2016, se não me engano. Ou seja, o Bolsonaro quisando ser o Lula da direita, o PT de sinal trocado, que, igual ao lulismo, ele foi também exposto pelo mesmo Sérgio Moro. E isso, para mim, é algo, de fato, surreal. Mas antes de falar disso, né, desse caso, Sérgio Moro, vamos ler aqui um trecho de uma notícia de 2019. Saiu em vários jornais, tá? Então nem peguei o nome aqui, é só você jogar lá a data 3/8 de 2019 que você vai ver isso. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro a dados sobre o desmatamento no Brasil culminaram nesta sexta-feira com o anúncio da exoneração do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A notícia provocou preocupação e críticas de ambientalistas. Ou seja, Bolsonaro mandou embora Ricardo Galvão, que no mesmo ano, um pouco depois, foi escolhido como um dos 10 maiores cientistas do ano, conforme a revista Nature. O que dizer disso, não é mesmo? Jair Bolsonaro sempre deu sinais de que fidelidade e puxa-saquismo eram para ele mais importantes do que competência e honestidade. E isso, meus amigos, é um troço imperdoável. O caso Moro, que foi deflagrado ontem, foi algo realmente emblemático. Nas palavras do ex-juiz e ex-ministro, se diz o seguinte: eu falei ao presidente na quinta-feira que haveria uma interferência política se houvesse troca de comando. E o presidente disse que haveria mesmo. Ou seja, admitindo que era uma intervenção política e meio que dizendo, foda-se. É mais ou menos isso que o Moro relata, né, desta fala aí do Bolsonaro. Depois, ele contou ainda que o presidente manifestou o desejo de ter um diretor-geral com quem pudesse ter contato pessoal. Eu não sei se vocês conseguem dimensionar o absurdo que isso representa, tá? Mas, se for provado, é um crime assim, inquestionável e caracterizado, portanto, com o impeachment. Mas o Moro atestava, com toda a obviedade do mundo, que as investigações da Polícia Federal precisam ser preservadas, ressaltando que nem durante a Operação Lava Jato, quando ele era juiz, houve interferências desse tipo. E aí o Moro diz, imaginem se durante a Operação Lava Jato, a então presidente Dilma, ou, sei lá, o ex-presidente Lula, ligassem para o superintendente da Polícia Federal em Curitiba e pedissem informações sobre o andamento das investigações. É algo inadmissível. O Moro também contou que o presidente Jair Bolsonaro manifestou preocupação com processos em andamento no Supremo Tribunal Federal e que a troca seria, enfim, oportuna. Mais uma denúncia gravíssima, né? Quer dizer que o Bolsonaro está demonstrando preocupação com essas investigações. Até porque um dos inquéritos em andamento lá no Supremo Tribunal Federal é sobre as manifestações que pediam um novo AI-5 e contaram com a participação do próprio Bolsonaro e o mundo viu isso. Bom,
E eu, inclusive, critiquei fazendo um vídeo aqui no YouTube. O Moro também disse que o problema é que não haveria motivos consistentes ou efetivos para realizar a troca do diretor da Polícia Federal. Pelo menos nesse momento. E que fazer isso seria uma interferência, em vista de supostamente colocar alguém de sua confiança, no caso da confiança do presidente, ali no lugar do atual chefe da Polícia Federal. Também não havia motivos evidentes para mandar o ministro da Saúde, o Mandetta, embora. Alguém pode dizer, não, mas o Mandetta errou nisso, aquilo outro, ou o Mandetta é político. Tudo bem, nós admitimos esse tipo de crítica. Mas é difícil você encontrar alguém que tenha feito uma análise fria do Mandetta como ministro da Saúde, nessa época de pandemia, e tenha dito que ele fosse um incompetente, ou não tivesse capacidade de lidar com o problema. Portanto, o Bolsonaro o tirou do cargo, obviamente, por uma questão meramente política, esperando uma semana para que ele fosse fritado pela sua militância, para daí mandar o sujeito embora. Mas não para por aí. O ex-juiz Sérgio Moro disse ainda que Bolsonaro desrespeitou o acordo que havia feito com ele, quando aceitou o cargo de ministro da Justiça. O presidente havia prometido liberdade ao Moro para indicar o diretor da Polícia Federal, claro, a partir de critérios técnicos. Mas agora Bolsonaro estava simplesmente indicando que o critério era político. E por fim, o Moro disse que o governo mentiu quando publicou a exoneração de Valeixo com sua assinatura, já que ele não teria assinado. De acordo com o ministro, o ex-diretor da Polícia Federal lhe contou que foi pressionado a aceitar que a exoneração ocorresse dessa forma, mas não tinha o desejo de deixar o cargo, porque esse cargo, afinal de contas, é o ápice da carreira de um policial federal. Bom, mas a polêmica continuou no decorrer do dia, e às 5 da tarde, Bolsonaro resolve fazer uma resposta a Sérgio Moro. Numa das cenas mais icônicas na história da política brasileira, onde ele reúne todos os seus ministros e ele fica no meio como Jesus na última ceia, prestes a ser crucificado. E aí, a narrativa do Bolsonaro priorizou uma espécie de simulação. Vamos combinar que talvez não fosse nem simulado, né? Porque a gente não sabe qual o nível de paranoia que o Bolsonaro realmente prioriza, né, em seus sentimentos. Mas, enfim, o discurso foi muito passional, cheio de afetação, demonstrando um nítido sentimento de decepção para com Sérgio Moro. Como se o Moro, enfim, fosse o grande Judas traidor. E a gente pode dizer que o discurso bolsonarista se resume da seguinte forma. Primeiro, fui traído. Segundo, Moro é um egoísta traidor. Terceiro, troquei o chefe da Polícia Federal, Valeixo, porque ele não cuidou do caso Odélio. Quarto, eu tinha direito de fazê-lo, para saber quem mandou me matar, etc, etc, etc. O fato é que o Brasil e o mundo está em choque com a atitude do Bolsonaro frente à peste. Mas o Bolsonaro está chocado ao contrário, com a atitude dos outros frente a si mesmo. E isso é algo impressionante. Alguém poderia dizer um certo sintoma de esquizofrenia, quem sabe? E já que o Jair gosta tanto de versículos bíblicos, como aquele que diz, conhecereis a verdade vos libertará, que tal esses versículos aqui? O primeiro que eu vou citar é o Daniel 2:21, que diz o seguinte, o Eterno muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Mas aqui deixa eu fazer uma aplicação inversa. Deus estabelece reis e também os destrona. E aí Daniel continua, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Ou seja, o versículo de Daniel 2:21 é um elogio à busca de um espírito esclarecido e não demagógico. E no Salmo 113 é dito mais ou menos o seguinte, Salmo é um pouco grande, tem vários versículos, mas a gente pode sintetizar da seguinte forma, Deus eleva, ele levanta o pobre do pó e o faz assentar entre os grandes. Mas ele que levanta reis também o faz cair. Ele levanta e também abate. Olha, é claro que eu não estou aqui para dizer qual que é a medida da maldade, né? Como diria o Renato Russo. Ainda mais em política, né? E como muita gente por aí, né, parece que sabe qual é essa exata medida e como calcular isso. No entanto, o que eu posso dizer é que o governo Bolsonaro era uma grande incógnita em 2018. E frente ao PT, que já não era incógnita nenhuma,
eu e muitas pessoas preferiram dar o voto de confiança ao governo Bolsonaro. Mas agora esse governo não é mais uma incógnita. Porém, uma incógnita é o seu final. E eu sinceramente espero que o Brasil não sofra mais com isso, porque a luta foi grande para tirar os corruptos do poder. Embora não tenham saído todos, né? Ainda há a cleptocracia. Mas se essa luta existiu e em dado momento foi bem sucedida, ela não foi para que agora nós nos sujeitássemos a uma autocracia. De maneira alguma. O que eu sinto, assim, diante de tudo que eu tenho visto na política brasileira, é que eles costumam sempre se esquecer daquilo que o Hegel chamava de Zeitgeist. Porque em nome do Volksgeist, que é o espírito nacional, e em nome do Weltgeist, que é o espírito mundial, eles literalmente desconsideram e desprezam o espírito do tempo, que enfim é o Zeitgeist. Lembrando que eu não estou falando do filme Zeitgeist, tá? Pelo amor de Deus, não confundam as bolas aqui. Eu estou falando do conceito alemão Zeitgeist. Então é isso aí, gente. Essas são as minhas impressões e farei outros vídeos conforme os acontecimentos políticos, tá? Agora, ainda vou preparar aquele vídeo que eu prometi sobre democracia, que também transformarei em podcast, algo mais voltado ao estudo e não às opiniões, tá bom? Então, grande abraço a todos e até a próxima.